Mateus capítulo 5, verso 3. Como dito, na célula Talmidim ontem, nós falamos sobre um pouco sobre o que é uma igreja profética, se você crê que você é uma profetisa, um profeta do Senhor, e hoje nós vamos iniciar um entendimento que vai caminhar durante alguns domingos e quintas-feiras sobre essa visão do Antigo Testamento sobre profecia e do Novo Testamento sobre profecia. Se você pudesse colocar de pé, Mateus capítulo 5, verso de número 13, o momento em que Jesus está pregando ali no Sermão do Monte, verso 13, e ali é um momento fascinante, ele vai fazer uma comparação incrível. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Senhor, fale aos nossos corações, ministre sobre nós, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Pode sentar, queridos. A pergunta é, como relacionar o profeta bíblico, uma igreja profética, a partir de 1 Coríntios 14, verso 3, que é uma igreja que fortalece, que anima e consola, se a nossa visão como cristão é que quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos profetas talvez na perspectiva da exortação, de calamidade, e talvez no que nós vemos por aí é que a perspectiva de um profeta é sempre um profeta de caos, que anuncia destruição. Então como poder misturar os dois juntos? Como relacionar isso? Por isso que nós vamos aprofundar muito sobre esse tema, mas eu quero que você entenda algo muito importante. A partir de Cristo Jesus, da obra de Cristo na cruz, nós temos uma nova aliança com Deus, amém? E a partir dessa nova aliança, então eu começo a pensar como uma igreja profética a partir da nova aliança, a partir da obra da cruz. Nós somos profetas e profetisas da nova aliança. Diga a pessoa do seu lado se você é profeta e profetiza da nova aliança. Diga isso. É o que Jesus está nos dizendo em Mateus 5, verso 13, na analogia do sal da terra. Nós já conhecemos essas histórias. Nós já conhecemos o contexto dela. Estamos familiarizados com esse texto. Nós sabemos que na época de Jesus não tinha geladeira e para armazenar os alimentos usava-se o sal. O sal era o meio principal pelo qual preservavam as carnes e as aves. E aqui, a partir dessa analogia que Jesus começa a dizer, o Senhor está nos ensinando que, da mesma maneira que o sal conserva o alimento, os crentes da nova aliança são a parte da sociedade que protege a civilização da ira de Deus, dos ataques do maligno e da sua própria destruição. Então, logo nós profetizamos para salvar a humanidade da ira vindoura do Senhor, da ação do maligno e da sua própria autodestruição. E aí ele ainda vai dizer, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Bom, na época de Jesus, as pessoas experimentavam o sal para saber se ele ainda tinha gosto. Então se colocava carne, se colocava o sal, com o passar do tempo, tiravam o sal e percebiam se ele ainda tinha gosto de sal. Se o sal não tivesse, automaticamente ele era jogado fora, porque não servia para mais nada. Se o sal tiver o gosto da carne, então ele deixou de ser sal. Mas se ele preservar-se em seu gosto como sal, então sim, esse sal é valioso, é importante, permanecerá estando lá. O que Jesus está descrevendo é o corpo de Cristo. Primeiro ele diz que nós somos sals da terra. Nós, como igreja, nós somos os crentes em que nós preservamos o mundo da ira de Deus, da ação do maligno e da sua própria autodestruição. E se nós, nessa forma metafórica em que o Jesus usa aqui agora para nós, se nós, como sal, perdermos o gosto, se nós deixarmos de ser salgados, falando metaforicamente, obviamente, e passarmos a ter o mesmo gosto do mundo, nós perdemos o valor.
Porque o mundo está dizendo destruição, morte, divórcio. Se nós, como crentes, dissermos as mesmas coisas, nós deixamos de ser profetas e profetisas. Não faz sentido mais para nós, porque nós somos aqueles que estamos profetizando e como homens e mulheres do Senhor, céus sobre a terra. Nós estamos fortalecendo, animando e consolando. Então as nossas palavras são palavras de ânimo, de impulsionar, de consolar. Não podem ser as mesmas palavras do mundo. Então, o que Jesus está dizendo aqui, se nós perdemos a nossa capacidade de preservar o mundo, nós não temos valor. Pastor, eu estou pregando contra o divórcio, eu estou profetizando sobre a minha casa, eu estou profetizando sobre a minha vida, sobre a minha esposa, mas aí se eu vejo várias pessoas se divorciando e eu falo, quer saber, eu também vou me divorciar, eu perco o gosto do sal. Eu me tornei tão carnal, tão mundano quanto eles. Ouça uma coisa importante, nós nos tornamos sem gosto quando nós profetizamos contra as mesmas pessoas que nós deveríamos preservar. Eu vou dizer mais uma vez, nós nos tornamos sem gosto, sem sal, quando profetizamos contra as mesmas pessoas a quem deveríamos estar preservando. Logo, na nova aliança, nós somos profetas e profetisas, o sal que vai dizer para o perdido, há esperança. O mundo está dizendo não há esperança, o diabo está colocando coisas à mente da pessoa, mas nós como sal da terra nós estamos dizendo há esperança em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. O mundo vai estar dizendo coisas absurdas, mas se você como sal, você começar a dizer não, eu realmente reconheço, não tenho esperança, você perde o sabor. Se você for complacente ao que o mundo está dizendo, você perde o sabor. Você deixa de ser um profeta e profetiza. Veja, nós não vamos prestar se nos tornarmos como ele. O nosso papel é preservar a humanidade. O nosso papel é preservar o casamento. É preservar uma construção boa para uma criança. É preservar a família. Esse é o papel do crente. Nós não podemos nos tornar como o mundo se não deixamos de ser sal. Olha que coisa interessante. Imagina você diante de uma visão em que a Cecília está vendo anjos em seus cavalos, descendo com os olhos cheios de fogo. E cada um anda com as espadas banhadas porque eles estão vindo para o ataque. E naquele momento a Cecília ouve a seguinte voz: nós estamos vindo contra o Brasil. Nós vamos ir direto para Copacabana. E aí a Cecília olha para aquilo e vai dizer: Senhor, vem mesmo e mata todo mundo. Vem, passa a espada em todo mundo. O meu vizinho precisa disso. Aquela minha vizinha que trai o marido precisa disso. Aquele político sem vergonha precisa daquilo. Aquela situação, Senhor, venha, eu estou em paz, o outro que se lasque. Talvez essa seja a oração de muitos. Ou será que você dirá: Senhor, nos dê mais uma chance. Não desça com a sua ira sobre aquela mulher que está à vida de prostituição. Assim como o Senhor mudou a vida de Paulo, o Senhor pode mudar a vida dela. Senhor, eis que esse casamento em que nós estamos ouvindo briga de vizinhos está tenso, mas assim como o Senhor consegue transformar realidades, eu quero clamar pela transformação dessa casa. São duas orações diferentes. Os profetas da nova aliança foram chamados para o chamado da preservação. Diga à pessoa ao seu lado: você foi chamado para preservar a criação do Senhor. Paulo vai dizer isso, que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Nós fomos chamados para preservar aquilo que Deus criou. Família, nós temos que preservar. Casamento, fomos chamados para preservar. A nossa vida, a vida dos nossos, nós fomos chamados para preservação. Jesus na cruz vai dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, verso 50, algo fascinante, que quando Jesus então vem a falecer, veja bem, verso de número 50 de Mateus 27, aí Jesus deu um grito forte, morreu, verso 51, então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até baixo.
Na devocional eu já coloquei isso. Na cultura judaica, quando você está debaixo de um luto de um filho, é natural o pai rasgar a vestimenta, como simbolismo de dor, de tristeza. Quando o véu se rasgou, é Deus dizendo o quanto aquilo doeu no seu interior. E a Bíblia ainda conta que no verso de número 51, a terra tremeu e as rochas se partiram. Verso 54, o oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então, nesse momento, eles ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Eles reconheceram Jesus quando eles viram que a terra inteira chacoalhou. Se isso aconteceu, é porque, de fato, esse aqui é verdadeiramente o Filho de Deus. A ira do Senhor foi contida, porque o próprio filho disse: Pai, perdoa-lhes, porque se ele não tivesse dito isso, Deus iria descer com tudo. O texto é fascinante porque os soldados poderiam vivenciar algo pior do que o dilúvio. Eles poderiam ver com seus próprios olhos uma destruição total, a ira do Senhor vindo sobre a terra. Mas ali Deus se conteve porque o seu filho disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Na nova aliança em Cristo Jesus, nós somos chamados para ser sal, preservar o mundo da ira de Deus. É o que Jesus está dizendo. Pai, diante de tudo isso, que eu sei que gera ódio no seu coração, eu sei que gera rancor, raiva no seu coração, eu sei que o Senhor quer vir rapidamente e dar um fim, que a sua justiça prevaleça, mas eu quero te pedir, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pastor, eu nunca entendi dessa forma. Eu nunca entendi esse negócio de como assim ser profeta e profetiza da preservação. No Antigo Testamento, o profeta Ezequiel disse da parte de Deus, no capítulo 22, verso 30, procurei entre eles um homem que erguesse o muro, que se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas encontrei nenhum. Deus está dizendo por meio do profeta: eu estou irado, eu quero descer, eu quero ir, eu quero gerar juízo, mas eu procurei um homem, uma mulher que orasse e dissesse: Senhor, calma, segura um pouco, nós vamos mudar, vai haver conversão, vai haver arrependimento. Mas o Senhor disse: não apareceu nenhum. Quem se levantou para clamar e dizer: Senhor, não venha com ira sobre a vida do fulano? Onde estão aqueles que dirão: Senhor, nos perdoe, perdoe o nosso povo, perdoe a nossa nação, perdoe o povo, Senhor, porque eles estão colocando coisas na cabeça das crianças. Perdoe o povo, Senhor, porque a ira está sendo tomada, nós estamos sendo tomados de ira por questões políticas. Nos perdoe porque famílias estão se separando por causa de política. Nos perdoe porque o nosso julgamento é muito alto. Nos perdoe, Senhor, porque as pessoas estão tomadas de bebida. Nos perdoe pelos jovens, Senhor, que estão perdidos mundo afora. Deus disse que não encontrou ninguém que orasse dessa maneira. A Bíblia ainda vai adiante. Jeremias, o jovem profeta, comissionado, levantado para esse chamado da preservação que eu e você temos em Cristo Jesus, ele descreve as seguintes palavras do Senhor em Jeremias capítulo 5, verso de número 1. Se você puder ler bem alto, vai ser algo fascinante. Você pode ler bem alto, 1, 2, 3 e corram. Se tiver alguém em Copacabana que seja verdadeiro, íntegro, a minha ira não virá sobre o bairro. Se tiver alguém no Brasil que tem o coração íntegro voltado a mim, eu não irei com ira sobre essa cidade. O Senhor está procurando profetas e profetisas que ousem se posicionar entre a vida e a morte, entre o caos e a destruição final, e que tenham coragem de clamar por misericórdia por um mundo que aos nossos olhos não merece. Deus está procurando, Ana,
mulheres que orem por outras que aos nossos olhos não merecem. Deus está procurando, Cecília, homens e mulheres que orem por pessoas que aos nossos olhos não merecem. A Bíblia ainda vai mais além, os profetas do Antigo Testamento, Ezequiel, Jeremias, foram chamados para fazer isso, e nós também. Ezequiel 8:32, Deus diz: pois não me agrada a morte de ninguém, arrependam-se, vivam. Preservação. Eis que Tiago vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então eu não posso olhar para alguém, por mais que o meu coração seja tomado de ira, eu tenho que dizer: essa alma pode ser salva ainda. Profetas da Nova Aliança são aqueles que oram como homens e mulheres, no meio da brecha, interrompendo, dizer: Senhor, não venha com ira, não venha com ira, Senhor. São aqueles que vão orar e vão dizer: Satanás, você não tem autoridade sobre essa casa, você não tem autoridade sobre essa vida. São pessoas que vão dizer para alguém que está numa vida de autodestruição: não se mate, não fique preso no seu quarto, vai caminhar, vai ver a praia, olha a luz do dia, você está preso, escondido. Deus está procurando pessoas assim. Em nome de Jesus, que seja você essa noite. Estevão, depois de muito ser agredido, apedrejado, ele vai dizer as mesmas palavras que Jesus disse na cruz, porque agora ele é um profeta da nova aliança. Estevão diz em Atos dos Apóstolos 7, verso 60, então ajoelhando-se gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Que graça, que presença do Espírito Santo. Não os condene por causa deste pecado. Eu sempre oro dizendo: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero transbordar. Talvez essa seja uma oração que todos nós façamos, e espero em Cristo que assim faça. Mas quanto mais do Espírito eu tenho, mais graça e mais amor eu tenho pelos perdidos. Mais graça e mais amor eu tenho por aqueles que tratam a gente com justiça. Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. E Estevão vai dizer: Senhor, não os condene por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, ele veio a morrer. 1 Coríntios 14, verso 3, mais o que profetiza fala aos homens para fortalecer, animar e consolar. É isso, irmão. Para fortalecer, animar e consolar. Como pregamos domingo à noite, a minha certeza é que Deus está derramando favor sobre nós. E nós precisamos orar por misericórdia quando nosso corpo clama por vingança. Nós temos que perdoar quando o corpo clama por justiça e raiva. Temos que clamar por perdão quando nós gritamos por condenação. É isso que Deus quer da gente. Enquanto a carne do Fred está gritando condenação, o Espírito Santo quer gritar sobre ele perdão. Ezequiel 8:32, mais uma vez: pois não me agrado com a morte de ninguém, arrependam-se, vivam. Essa é a palavra do Senhor. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 5:13: vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Jesus está dizendo que nós somos esse sal. Nosso chamado era para preservar vidas que estão na carnalidade até que se convertam. Eu creio nisso. Sabe, foi essa oração de Moisés. Foi isso que Moisés pediu. Êxodo capítulo 32, verso 7, é um momento crucial. Moisés sobe para o monte, ali Deus está falando com ele está escrevendo na tábua, e por uma coisa fascinante, no momento em que Deus está falando, em que ele está tendo aquela revelação, Êxodo 32, verso 7 vai dizer para nós que vou ler a minha versão: então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que esses são os deuses deles, os deuses que o tiraram do Egito. Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso.
Agora, não tente me impedir. Deus falando com Moisés, não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-los completamente? Não fique assim irado, mude de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Ele ainda vai dizer no verso 13: lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, lembra do juramento que fizestes, lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto as estrelas que há no céu. Lembra também que prometestes que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Senhor, se lembra do que o Senhor prometeu, não venha com ira. E a Bíblia vai dizer no verso 14: então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. São essas pessoas que Deus está procurando. Homens e mulheres que vão dizer: Senhor, não venha com ira sobre nós, não venha com fogo sobre nós, não venha com... Não, Senhor, eu clamo por isso. Talvez na nossa perspectiva do que é ser profeta, é dizer: o mundo está acabando, o mundo vai ser destruído, o mundo vai ser queimado, as pessoas vão morrer mesmo. Não, Deus nos chamou para preservar. Há uma esperança sobre a terra. Vemos uma esperança sendo levantada. O Senhor está levantando líderes que são homens de Deus. Deus está levantando mulheres de Deus. Essa é a palavra. Deus está levantando homens e mulheres que estão trazendo avivamento sobre a juventude. Mas o mundo está dizendo: não, acabou. Os jovens são tolos, os jovens estão perdidos, estão cegos. É isso que o demônio faz. Mas nós somos profetas da preservação. Estamos dizendo: Senhor, como igreja profética, nós declaramos que a igreja está transformando vidas, pessoas serão mudadas. É isso. Sabe qual a maior ironia? Que Moisés era tão venerado pelos líderes religiosos da época por causa da lei, mas não do coração dele. Porque os fariseus adoravam tanto a pessoa de Moisés e a sua lei escrita, que eles veneravam tanto, mas eles rejeitavam as pessoas e o mundo inteiro, porque eles se achavam tão santos que ninguém poderia ser salvo a não ser eles. Mas Moisés nunca fez isso. O que Moisés fez é: Senhor, não derrama a sua ira sobre o povo. Cadê os fariseus para orarem pelos que eram doentes? Cadê os fariseus para pegar a mulher que a pega em adultério e converter o coração daquela mulher e corrigir aquele homem? Cadê? Tem muitos profetas do caos por aí. Mas em nome de Jesus, o Senhor está levantando a nossa igreja para ser profetas de boas novas. Há uma esperança para o mundo. Há uma mudança vindo aí. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres que vão mudar a realidade do nosso país. Eu creio nisso. Você sabe uma coisa interessante, Elma, que às vezes eu me pergunto, diante desse texto de Êxodo 32, eu comecei a pensar: será que Deus estava dizendo para Moisés: uau, Moisés, obrigado por você me lembrar da aliança que eu fiz com o próprio povo. Se você não me lembrasse, Moisés, eu teria esquecido. Eu estava vindo com raiva, mas você me fez lembrar de Abraão, Isaque e Jacó. Então, porque você me fez lembrar, eu vou parar. Será que foi isso? Claro que não. Deus nunca esquece uma promessa que Ele fez. Talvez na minha cabeça, então, a gente poderia pensar: será que Deus estava... Talvez que Deus, estava muito irado, depois Ele estava mais calmo, depois Ele estava muito irado. Será que Ele perdeu a calma e quis explodir tudo? Então Moisés o acalmou? Não. Claro que não. Sabe o que aconteceu? Porque Deus proclamou o julgamento sobre o seu povo e depois permitiu que Moisés o fizesse mudar de ideia. Por que Deus fez isso? Por que Deus disse: Moisés, eu vou destruir todos agora? Eu vou começar do zero. Eu já fiz isso lá, lembra, Moisés, quando eu fiz isso com Noé? Eu vou fazer de novo, porque eu estou irado. Deus jogou isso sobre Moisés. Por quê? Por quê?
Quando Deus profetiza para nós, Ele está testando o nosso coração. Quando Deus fala algo para nós, Val, Ele está testando o teu coração. Moisés sabia que Deus tinha amor pela criação dele, pelo povo dele. Moisés acabou de ver o que Deus acabara de fazer nesse processo inteiro da libertação do Egito. É impossível um Deus fazer tudo aquilo e querer destruir tão rápido. Deus ama o seu povo. Então Moisés clama por esse amor. E nesse momento, quando Deus disse que iria julgá-los e Moisés clamou por misericórdia, é nesse momento que Deus disse a si mesmo: aí está o líder que eu quero que lidere para mim. Um homem cujo coração seja de preservação e não de destruição. Talvez se fosse alguém ali no lugar de Moisés, iria dizer: Senhor, destrói todo mundo mesmo, tudo sem vergonha, tudo cara de pau, pode destruir e pode começar comigo que vai estar tudo ótimo. Abraão é o pai da fé, agora vai ser Moisés, o segundo pai de todos. Não pode dar para mim esse título que eu aceito. Não, ninguém mais vai lembrar de Abraão depois dessa desastre aqui, pode trazer para mim. Tem gente que é assim. Não, Senhor, coloca o meu nome na história, deixa esse pessoal sem vergonha aí. Sabe, irmãos, não é fácil. Mas quanto mais do Espírito eu busco, mais eu e você começaremos a orar pedindo salvação para o nosso mundo. É nesse momento que Deus olha para Moisés e diz: encontrei um líder para mim. Quando Moisés pede aquilo para Deus, Deus abre um sorriso e fala: encontrei um líder para mim. Será que Deus olha para você nessa noite e será que Ele pode dizer o mesmo? Encontrei um Jorge, um homem que ora pela mudança do país, com uma oração de graça. Encontrei um líder para mim. Se o profeta do Antigo Testamento, Moisés, clamou por misericórdia muito antes do sangue de Cristo na cruz ter sido derramado pelo pecado do mundo, se lá atrás ele clamava por isso, o que dirá nós através do sangue de Cristo? Através da obra da cruz por nós, através daquilo que Jesus fez por nós, através da nova aliança. Se lá, quando não tinha nova aliança, ele orou clamando, o que dirá nós nos dias de hoje? Há uma autoridade, um poder que Deus colocou sobre cada um de nós, através do Espírito Santo, para nós orarmos, não para um julgamento de morte, mas para um julgamento que gere exortação, que gere fortalecimento, exortação e consolação. Onde eu e você oramos para que pessoas sejam levantadas, pessoas sejam erguidas. Como dito, o mundo está pregando pecado, incentivando morte, assaltos, divisão, crianças sem identidade de gênero, brigas entre homens e mulher, briga entre sexos. Será que dá para clamar por misericórdia? Ou será que o nosso coração vai dizer: Senhor, destrói tudo mesmo. Vai lá, mata o homossexual. Mata o fulano, mata aquele político, vem com fogo sobre ele. Isso não faz parte de uma igreja que é profética. Uma igreja que é profética, ela se levanta para profetizar vida, restauração, perdão, misericórdia, conversão, mudar totalmente o coração. A gente que ora como uma igreja profética, nós dizemos: Senhor, em nome de Jesus, restaura o casamento, restaura a vida emocional da pessoa. Senhor, em nome de Jesus, tira a pessoa da depressão. Essa é a nossa oração. Uma igreja profética é sal da terra. Eu quero convidá-los nessa maravilhosa noite a nós fazermos uma oração especial. Nós precisamos mudar uma chave aqui dentro. Porque a carne está dizendo: eu quero ver até onde isso aí vai. Eu quero ver onde esse sem vergonha vai. Eu quero ver onde aquilo ali vai. Se está prestes a cair, ele está prestes a ser destruído. Não, essa é a carne, nós. Mas o Espírito Santo está clamando e dizendo: não, Senhor. Senhor, se Paulo, que antes era Saulo, perseguia os crentes, o Senhor foi ao encontro dele, mudou a vida dele de cabeça para baixo. Senhor, em nome de Jesus, muda a vida do meu filho. Muda a vida da minha esposa, do meu marido, da minha casa. Senhor, enquanto todo mundo fugia de Saulo, teu Espírito foi até ele. Senhor, eu clamo em nome de Jesus. Vá até os governantes do país. Vá até os vizinhos da minha casa. Vá, mude a realidade das pessoas.
Uma igreja profética ora por restauração, porque quem anda acusando o mundo é Satanás diariamente, acusando, mas nós somos aqueles que trazemos vozes diferentes. Por isso, quando Jesus teve a oportunidade de dizer, Senhor, venha com teus anjos, ele disse, Senhor, Pai, perdoa-lhes. Então eu quero iniciar hoje, nessa quinta, dizendo que uma igreja profética é uma igreja profética a partir da nova aliança. Se na antiga, profetas já oravam, como Moisés, dizendo, Senhor, não venha com ira. Se profeta Ezequiel e Jeremias diziam, Senhor, o Senhor está procurando alguém que venha e se coloque na brecha entre a ira de Deus e o pecado do mundo. Deus está procurando pessoas assim. Talvez você seja como Jonas, que diz, não, Senhor, eu não vou orar por salvação, eu não vou orar por isso, eu quero que eles queimem, eu quero que isso... Não, isso não é para nós. Então, em nome de Jesus, coloque de pé junto comigo. Nós queremos orar, nós queremos clamar pelo Senhor. Se você conhece alguém, se você entende que tem alguma pessoa que no seu coração, na sua vida, você sabe que precisa de oração, precisa de mudança, precisa ser ali, em nome de Jesus, tocado, transformado. Se tem algum nome na sua mente que você diz, na minha cabeça não tem esperança. Eu confesso que vim hoje sabendo que não tinha esperança, mas como uma igreja profética, eu quero declarar mudança, conversão, restauração sobre a vida dessa pessoa. Tem alguém aí que você pensou? Tem alguém? Então sai do seu lugar, vem orar aqui comigo no altar. Vamos clamar por essa vida, se posicionar como profetisas, profetas e profetisas do Senhor, porque esse é o nosso chamado. Orar por pessoas que aos nossos olhos a carne está dizendo não dá, não consegue, não pode mudar, mas nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus. Ele é poderoso, Ele é autoridade, Ele é grande, Ele é ousado sobre nós, Ele tem poder para mudar a realidade e nós queremos orar, nós queremos profetizar, porque cremos no poder do Senhor Jesus, nós cremos na manifestação do seu Santo Espírito. Então comece a orar no seu lugar, comece a pedir, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, como profeta de boas novas, eu declaro em nome de Jesus, como uma igreja profética, no meu papel de profeta e profetista, eu declaro em nome de Jesus, mudança sobre a vida do meu marido, mudança sobre a vida dessa pessoa. Comece a colocar aí, comece a abrir a boca.